E será que Rua do Medo, 1994, é um bom começo para uma trilogia? Ou será que ele é um começo decepcionante? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o filme Rua do Medo, 1994. Rua do Medo, 1994, parte 1, é o primeiro filme de uma trilogia de filmes que a Netflix está fazendo. Mas, diferente de uma trilogia de filmes tradicional, a Netflix fez com que esses 3 filmes fossem lançados uma semana depois do outro. Então, durante 3 sextas, 3 filmes dessa trilogia foram lançados em seu catálogo. E essa ideia é muito diferente. E eu também gostei muito da escolha da época, 1994. Dentro do filme, obviamente, ele tem um contexto, mas para quem está analisando de fora, consegue reparar que a diretora usou esse recurso do ano para conseguir fazer várias referências a um dos filmes que mais marcou os anos 90 dentro do terror, que é a série de filmes Pânico. E a gente vê isso logo no começo do filme com uma referência clara. Lá em Pânico, quando a gente vê o começo do filme, a personagem da Drew Barrymore, para todo mundo que estava vendo o filme pela primeira vez, tinha a cara da protagonista do filme. Mas, depois da introdução, eles matam a personagem e você fica pensando sem saber o que vai acontecer, porque ela tinha a cara da protagonista. E aqui, em Rua do Medo, 1994, eles fazem uma referência clara a essa cena quando eles fazem isso com a personagem da Maya Hawke. Porque de todo o elenco, a Maya Hawke, ela que tem a mais cara de protagonista, a mais nome de protagonista, e dentro do filme ela logo morre na primeira cena. Uma introdução muito bem feita, que consegue fazer com que você entenda o que está acontecendo naquele universo, porque você tem uma introdução muito bem feita, que já mostrando que também vai ter muito gore dentro do filme. Logo depois disso, você tem os créditos subindo, que já consegue contextualizar muito bem o público dentro de todos os acontecimentos de Shannyside, que é a cidade, porque a premissa do filme é que Shannyside é uma cidade amaldiçoada, enquanto a sua cidade vizinha, Sunnyside, é uma cidade completamente abençoada, onde tudo de bom acontece lá. Enquanto em Shannyside é uma cidade onde acontece morte o tempo inteiro, ninguém consegue viver bem nessa cidade. E essa dualidade é muito interessante, e na introdução do filme, nesses créditos iniciais, consegue mostrar muito bem a diferença de uma cidade para outra e mostrar que existe sim um conflito grande entre eles. Então a introdução e os créditos iniciais são muito empolgantes e consegue te empolgar para o que o filme pode apresentar a partir dali. Além disso, a gente também consegue gostar bastante dos monstros que aparecem durante o filme. Eu falo monstros, mas como se fossem as criaturas, como se fossem o Jason, ou por exemplo, o próprio Ghostface do Pânico. E aqui você consegue ver, e os 3 caras que são os grandes assassinos desse filme, desse primeiro filme, pelo menos, são interessantes visualmente. Eu gosto do cara que é o esqueleto, que é uma referência clara ao Pânico. Eu também gosto bastante do cara que da parte que o cara que usa um saco na cabeça, que é uma referência clara ao Jason, e até da menina, que mostra mais essa parte dos fantasmas. Os 3 são muito bem feitos, visualmente eles são muito interessantes, e o filme consegue deixar você muito empolgado para querer saber mais dele. E outra coisa que também o filme consegue te deixar muito empolgado a saber é sobre a história do filme. Porque depois que tem essa introdução e os créditos iniciais, o filme tem toda uma sequência de construir um mistério e um conflito entre as duas cidades que eu achei sim muito interessante e muito bem feito. Mas, depois disso, é que entra os problemas do filme, porque o filme tem um começo muito promissor. Tudo isso que eu falei pra vocês, por exemplo, acontece em mais ou menos 15 a 20 minutos de filme. É todo o primeiro ato. Só que o filme, depois disso, quando ele tem que entrar realmente no filme, ele começa a ter muitos problemas e ele vira um filme ruim. E eu vou te falar por que isso acontece. Toda a parte de terror do filme não consegue te dar medo, não consegue te assustar, nem te deixar apreensivo o que vai acontecer. Isso acontece porque a diretora do filme não consegue fazer com que as cenas de terror se encaixem muito bem para você ficar com medo, mas também, ao mesmo tempo, ela não consegue fazer com que os personagens desse universo, os protagonistas pelo menos, sejam bem introduzidos e bem explorados a ponto de quem está vendo se importe o que está acontecendo em tela, se importe com aqueles personagens. Eu passei o filme inteiro sem se importar com quem está ali. E eu sei que tem filmes de terror que a mensagem e a missão deles é realmente fazer com que quem está vendo não se importe com os adolescentes e torça pro vilão. A maioria dos filmes do Fred, do Jason, do Halloween, a premissa é essa: você tem que torcer para o vilão matar eles. Aqui essa não era a intenção. A intenção era fazer você torcer para aquelas personagens, até porque é o começo de uma trilogia, você vai acompanhar eles. E aqui eu achei que eles não fizeram bem. Os personagens não são interessantes e os atores também não conseguem entregar tudo o que eles precisam. Também tem um problema grave de roteiro, de falta de conversa. Porque nesse filme muitas coisas seriam resolvidas se tivesse um pouco de diálogo entre outras partes. Por exemplo, o policial que está participando, que poderia ter se envolvido mais. E isso acaba incomodando um pouco porque cria algumas incoerências que incomodam um pouco.
Todo o segundo ato do filme, ele é bem problemático, porque além de porque era a parte que era pra você se relacionar com os personagens e com a cidade. Como eu falei, os personagens você não se importa, e a gente vai pro lado da cidade. A cidade aqui, ela deveria ser feita como se fosse um personagem. Ela para ser mais do que simplesmente uma cidade. Tudo o que acontece ali era para realmente afetar as pessoas, assim como acontece, por exemplo, no filme It, e principalmente em livros do Stephen King, onde ele faz com que o lugar que se passa os filmes, os seus livros, as suas obras, a cidade ou aquele lugar tem uma vida própria, praticamente. E aqui eles queriam que isso acontecesse, mas achei que eles não conseguiram trabalhar muito bem isso. E aí com o segundo ato ele fica algo muito mais preparando para um futuro do que focado mesmo nesse filme. Parece que eles querem sempre assim, isso aqui é importante lá na frente. Isso aqui não vai ser importante agora, mas esse personagem lá na frente vai ter uma importância. A cidade está sendo explorada agora, mas pra você entender, para um próximo filme. Então o segundo ato, ele perde muito mais tempo tentando falar pra gente que vai ter um segundo filme, que é importante a gente ver ele, do que realmente focar nisso. E com isso a gente não se importa com nada que tá acontecendo nesse longa, tudo perde muito do impacto e da força do que tá acontecendo, e principalmente, ele acaba ficando um filme um pouco chato no segundo ato. Toda a parte que ele conseguiu prender no primeiro ato, ele se perdeu no segundo. E aí a gente chega no final do filme. O final do filme é onde vai encerrar essa primeira parte da história e que eles vão levar mais pra parte da ação barra terror, como esses filmes adolescentes gostavam muito de fazer. Mas pra mim, ele não conseguiu pegar, por exemplo, a essência que um filme Pânico tem, que é a essência que sempre, realmente o terceiro ato é uma parte mais de ação, mas ele consegue colocar um terror, consegue colocar uma grande virada, fazer algo diferente, e aqui não acontece isso. Aqui poderia facilmente ser um filme do Scooby-Doo, porque o terceiro ato, as escolhas, as desculpas que eles dão, vira algo bem bobinho de se ver e perde muito mais do impacto que o filme já estava perdendo ao longo do tempo. É um terceiro ato bem fraco e bem decepcionante, diga-se de passagem. Mas, depois disso, eles ainda conseguem, pelo menos, fazer uma virada final para mostrar que o segundo filme pode vir algo empolgante aí. Concluindo, é bem verdade que é bem difícil você julgar um filme que é um primeiro de uma trilogia. E o filme praticamente obriga você a ver os outros filmes para ser uma obra completa. Mas mesmo assim, Rua do Medo também tem que ser analisado como um filme isolado. E como filme isolado, ele é um grande fracasso para mim em vários pontos. É bem verdade que a introdução é muito interessante, tem uma premissa boa, você vê que tem um potencial grande futuro, e em vários momentos eu até consegui me divertir vendo ele, principalmente por causa do gore que o filme consegue mostrar bem. Mas mesmo assim é um filme bem decepcionante, que poderia ter uma melhor direção, um melhor ator, melhor personagem e trabalhar muito melhor esse universo como um todo. E por isso que eu fecho Rua do Medo 1994 com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Rua do Medo 1994? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.